Já, então, boa noite, galerinha. Para hoje a gente tem aí algumas questões para resolver, tá? Separei aqui algumas questões, aí a gente vai resolvendo. E aí o que eu estava observando, né, sobre esse conteúdo de probabilidade? Ele é um conteúdo que o, o conteúdo em si, ele não é complicado, né? Para mim determinar uma probabilidade de algo acontecer, a gente viu na aula passada que eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a quantidade, né, de elementos de um conjunto que a gente chamou de casos favoráveis. Esqueci de te mandar o link, Graça. Mas é o mesmo, né? Tá aí ela. Então, a gente viu lá aqui como é que a gente vai calcular a probabilidade. Pegar a quantidade de elementos de um conjunto que a gente chamou de casos favoráveis e dividir pela quantidade de elementos do conjunto que a gente chamou de casos possíveis. Aí, a probabilidade, então, vai ser calculada assim. Probabilidade de algo acontecer. Aí, o problema mesmo nesse tipo de questão, vai ser quando eu vou ter que calcular essas probabilidades, essa quantidade de possibilidades, essas possibilidades de casos favoráveis e de casos possíveis, e eu não sei como calcular essa quantidade, como determinar essa quantidade. É aí que vai acontecer o problema, né? Aí eu vou colocar aqui esses primeiros exercícios que a gente vai ver. É muito direto, porque eu não preciso, não precisa um método sofisticado para me contar a quantidade de casos favoráveis, não precisa um método sofisticado para me contar qual é a quantidade de casos possíveis. E tendo como chegar de forma fácil, né, de forma tranquila a esses valores, eu consigo então resolver a questão tranquilamente. O meu problema, vocês vão perceber que o meu problema maior vai ser quando eu tenho que determinar essa quantidade e eu não sei como determinar. Ou eu preciso de um método muito sofisticado para determinar essa quantidade. Tá? Então, bora lá. Listinha de exercícios aqui de probabilidade. Primeira questãozinha. Bora ler e a gente já pensa na solução junto aí e vê se consegue resolver. Um ponto de controle de segurança de certo aeroporto. Em um ponto de controle de segurança de certo aeroporto, um sistema automatizado escolhe ao acaso para que seja feita uma revista minuciosa algumas pessoas que por ali passam. Tal sistema foi programado para que a probabilidade de uma pessoa qualquer ser escolhida seja 20%. O Valdomiro passará por essa segurança duas vezes em momentos distintos do mesmo dia. A probabilidade de que em alguma dessas duas ocasiões ele seja escolhido para a revista é de. Aí essa questãozinha, essa primeira questãozinha aqui, ela é muito mais uma questão de, de porcentagem do que de probabilidade, né? Mas o enunciado nos remete a uma probabilidade, mas aqui não tem aquela necessidade de calcular quais são os resultados possíveis, quais são os casos favoráveis. Já dá as probabilidades para a gente aqui, as probabilidades são expressas em porcentagem, e quer, na verdade, que a gente faça uma operaçãozinha com esses valores. Então, acaba sendo muito mais um problema de porcentagem do que de probabilidade.
Tá. Então, já li o enunciado, já entendi, já sei do que se trata. Aí, agora eu vou pensar na solução, tá? Eu sei que tem um rapaz aqui que ele vai passar por um lugar e que todas as pessoas que passam por ali têm igualmente 20% de chance de serem convidados a participar, a passarem por uma detecção, né, alguma coisa assim. É uma revista, então 20% é a probabilidade de qualquer uma das pessoas que passa por ali ser revistada. Tá? E tem uma pessoa que ela vai passar uma vez e vai passar uma segunda vez. Então, ela passa uma vez, a probabilidade dela ser revistada é 20%, e passa novamente, a probabilidade dela ser revistada novamente é 20%. Tá? Aí a gente tem que tomar cuidado aqui com alguns equívocos, tá? Por exemplo, de pensar que a pessoa passou uma vez, aí tem uma probabilidade de 20%. Aí depois ela voltou, teria uma probabilidade então de 20 mais 20, 40%, o que é incorreto, tá? Aqui o que a gente tem que pensar, na verdade, é que como o nosso interesse é determinar qual a probabilidade dela não ser, qual a probabilidade de que nenhuma dessas ocasiões ela seja escolhida. Então, eu quero saber qual a probabilidade dela não ser parada, dela não ser revistada. Se 40% é a probabilidade, ou se 20% é a probabilidade dela ser revistada, dela não ser revistada, a probabilidade é quanto? Dela não ser revistada, a probabilidade é 80%, tá? E é isso aqui que nos interessa, esse valor, certo? Então, o que acontece quando a pessoa passa uma vez, a probabilidade de não ser revistada é 80%, e depois, quando ela volta, a probabilidade de não ser revistada novamente é 80%, tá? Aí, quando a gente for abordar um conteúdozinho que a gente chama aqui de análise combinatória, métodos de contagem, a gente vai ver que quando a gente tem acontecimentos que um influencia no outro, ou que é após o outro, a gente vai ver até para esses problemas mesmo de probabilidade, né? Quando eu tenho um acontecimento e eu quero saber sobre uma sequência de acontecimentos, aí o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma multiplicação dessas porcentagens, dessas probabilidades, tá? Porque eu quero saber de uma sequência de acontecimentos. Eu vou, é um acontecimento. Aí eu volto, é um outro acontecimento, mas eles estão em sequências, né? Primeiro é eu ir, depois é eu voltar. Aí o que eu vou ter que fazer então? Para mim solucionar esse problema, eu vou ter que fazer apenas uma operaçãozinha entre esses dois valores, a porcentagem de ida e a porcentagem de volta, tá? E essa operação é uma operação de multiplicação. Eu vou ter que fazer essa continha aqui. 80% vezes 80%. Tá? Porque quando a pessoa vai, a probabilidade dela não ser parada é 80%. Quando ela volta, a probabilidade dela não ser parada é 80%. Tá? Então, vou ter que fazer essa multiplicaçãozinha aqui. Então, meu problema, minha questão vai se resumir apenas fazer uma multiplicação de porcentagens.
E aí, como é que eu faço essa multiplicação aqui? Primeira coisa que eu devo fazer aqui é o quê? Vou multiplicar logo de cara aqui 80 por 80. Eu acho melhor organizar, né? 80% vezes 80%. Aí, o que é se organizar? Ah, tá, tu falou 80 por 100, né? 80 esse 80% eu já sei que 80% é 80 dividido por 100 vezes 80 dividido por 100. Pronto, agora eu vou conseguir fazer essa continha aqui, ó. Vou poder fazer os cortes, né? Um zerinho daqui com um zerinho daqui, posso cortar o outro zerinho com um zerinho lá de cima. Aí ficou o quê? 8 vezes 8 dividido por 100. 8 vezes 8 vai dar o quê? 64 por 100. 64 por 100 é quanto? Em porcentagem, 64 por 100 é igual a 64%. Resposta aqui, letra C. Tá? Bora ver a próxima. E as próximas tá mais relacionada diretamente a porcentar a probabilidade, de fato, né? Essa primeira questão aí tá muito mais próximo do conteúdo de porcentagem do que de probabilidade. Agora bora para as próximas. Aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar um anunciado aqui, eu quero a ideia de vocês para que eu solucione o problema, tá? E a partir do pensando em solução. Aí o enunciado. Suponha que em um depósito de fardamento existe um lote com um total de 120 peças de uniformes militares, sendo 80 peças de camuflados e 40 peças de macarrões ou macacões operativos. Ao retirar uma peça do lote em questão, calcule a probabilidade de não ser uma peça camuflada. Aí, o que eu quero? Eu quero que não seja uma peça camuflada. Tá? E aí? O que eu preciso fazer aqui? Vai ter que calcular a probabilidade dos macacões, colocando aí os casos favoráveis da quantidade de macacões pela quantidade total lá de vestimentas, que é a soma de macacões mais os rajados, camuflados. Probabilidade, então, vai ser os casos favoráveis. Como eu não quero que seja uma peça camuflada, se não é camuflada, só pode ser os macacões operativos. E quantos são os macacões operativos? São 40 peças. Então, os casos favoráveis são 40. E os casos possíveis são os macacões e as peças camufladas, ou seja, um total de 120 peças.
Pronto. Aí, qual é a opção que eu vou marcar aqui? Não tem a opção que eu vou marcar, não. Preciso fazer o que ainda para encontrar a minha opção? Preciso fazer o que com a minha fração? Tem que simplificar ela, resolver. Simplificar a fração, né? Simplificar, dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. Nesse caso, como tanto o numerador quanto o denominador é divisível por 40, eu vou dividir logo por 40. 40 por 40 dá 1. 120 por 40 dá 3. Resultado, 1/3. Tá? Então, a probabilidade aqui, no caso, ela foi dada na forma de fração, né? E não na forma de porcentagem. Beleza? Bora para a próxima. Em uma escolinha primária, foi colocada uma caixa com frutas para retirada aleatória das crianças. Há 10 maçãs, 8 laranjas e 5 peras. Se uma fruta da caixa for escolhida ao acaso, qual a probabilidade de que a primeira fruta escolhida seja uma laranja? E aí? Cadê as meninas aí? Vocês estão muito caladas. Bora lá. Fala pra Natasha parar de responder no PV da Grazi e responder aqui, Jota, pra ti. Era bom. Cadê? E aí? Se manifesta. Bora, Grazi. Bora, Grazi. A Grazi, ela tá aí, mas eu não vejo ela dizer nada. Lembra que tu é professora. E teus alunos ficam só olhando pra tua cara. Bora. E aí? O que faz aqui? O que faz, Cassiane? Ah, tá complicado. Um empurrando pro outro. Mais medo do que, minha mano? E tu morde, é, Jota? Não pode. Bora, a primeira coisa para vocês aprenderem matemática é perder o trauma, perder o medo. Tu vê o Taylor aí falando, ou com a Nico encostando para falar, mas é porque ele já superou medo.
medo de errar, medo de não acertar. E se a gente não superar o medo, nunca a gente vai superar a matemática. Primeira coisa é superar o medo. E aí? Bora lá. Ao enunciado. Em uma escolinha primária foi colocada uma caixa com frutas para retirada aleatória de das crianças. Há 10 maçãs na caixinha, 8 laranjas e 5 peras. Tá? Então, 10 maçãs, 8 laranjas e 5 peras. Um total de 10, 18, 23 frutas. Tá? 23 frutas. Aí eu quero o quê? Eu quero saber qual a probabilidade, ou aí já fico ligado, se é probabilidade, é casos favoráveis, dividido por casos possíveis. Aí, quantos são os casos favoráveis? Eu quero que seja uma laranja. Quantos são as laranjas? 8. Quantos são os casos possíveis? 23. Então, a probabilidade de eu tirar uma laranja vai ser de 8 em 23. Tá? De 8 em 23. E aí? Mas eu estou falando, eu falei aqui sobre perder o medo e é algo sério, tá? A gente tem que levar a sério isso. Perder o medo da matemática, senão não vai para frente. Eu costumo dizer assim que o professor de matemática ele tem dois trabalhos. Um é ensinar o cara a matemática, que não é algo fácil ensinar matemática, e o outro é fazer o aluno perder o medo, é fazer ele ter coragem para enfrentar os problemas matemáticos. Às vezes o medo é o que impede a gente de resolver alguns problemas. Não que ele seja difícil, é que o medo impede, não deixa. Antes mesmo de tentar, eu desisto, porque eu tô com medo de resolver o problema. Aí a gente não pode ter. A gente já passou desse tempo de ter medo, né? A gente não pode mais dar esse luxo. Não tem mais como eu me dar o luxo de ter medo de uma questãozinha de matemática, de uma disciplina, de um conteúdo, de alguma coisa. É algo que a gente tem que deixar para trás. Medo é uma futilidade, não tem mais necessidade, não tem mais utilidade, na verdade, para a gente. Até um certo tempo, até algum momento da nossa vida, é útil, é necessário. Mas depois, não. Pois é, Cassiano, isso daqui então já é o teu acolhimento aí. Um acolhimento para a gente superar juntos esse trauma.
Mas eu sei que isso por mais pareça brincadeira, né? É algo muito, muito, muito frequente. Né? A maioria das pessoas que tem aversão à matemática, em algum momento criou um trauma pela matemática, né? Seja por causa de um professor, ou de uma brincadeira, ou por causa de um coleguinha. Em algum momento, a pessoa teve um constrangimento muito grande por conta da matemática, que isso cria um trauma na pessoa, um medo, e cria um bloqueio de aprendizagem, né? Aí, por mais simples, fácil que seja algo, mas aí tem um bloqueio da pessoa que não permite que ela compreenda, que ela avance, que ela melhore. Mas a gente vai superar tudo isso, mas para superar tem que ter um esforço de cada um de vocês. Caramba, quem é esse professor? Não é o Simpson, não. Falando nisso, o Simpson ainda trabalha na Caberibe, Graziela? A matemática, infelizmente, assim, ela, além de ser uma disciplina, não é logicamente fácil, né, de fácil compreensão. Ela ainda conta ainda com uma enorme quantidade de professores assim que tiveram uma formação que eu prefiro nem falar. Cara, em vez de ajudar, só faz atrapalhar. É. O negócio com a matemática, tudo complica, né? Vai do professor, é em casa, é os colegas, é os amigos. Então, é um conjunto de coisas que contribuem para essa dificuldade, para essa versão matemática. Às vezes o cara até tem uma facilidade de compreensão, de entendimento, mas aí ele chega em casa, aí o, o pai fala que eu odeio matemática, a mãe fala que eu odeio matemática. Ah, matemática é muito difícil. Ah, matemática é isso. Ah, que matemática é aquilo. Aí como é que eu vou gostar? Como é que eu vou achar que é fácil? Como é que eu vou dizer que é fácil se o meu pai, se a minha mãe, se meu irmão, se meu tio, se minha prima, se meu colega, todo mundo acha difícil? Então, por mais que não seja, eu acabo acreditando que é. Mas às vezes nem é. É colocado na nossa cabeça que é e a gente acredita que é. Eu achava o máximo, assim, todo mundo achava, ah, matemática é difícil, ah, aí pra mim era tão tranquilo. Aí às vezes, mas acontece muito o contrário, né? O cara vê todo mundo dizendo que é difícil, ah, como é que é difícil pra todo mundo? Pra mim vai ser fácil. Mentira. Aí se encaixa, achando difícil também. Enfim, eu tô já indo pra parte filosófica aí. O meu negócio é matemática. Então, bora lá. Aí, bora lá, próxima questãozinha. Uma urna contém bolas de 3 cores, azul, branca e vermelha. Há 5 bolas azuis, 8 bolas brancas e 7 bolas vermelhas. Uma pessoa vai tirar uma bola da urna de forma aleatória.
E como as bolas são idênticas em tudo, exceto pela cor, cada bola tem a mesma chance de ser escolhida. A probabilidade de ela retirar uma bola vermelha é de... Aí tu vê que as questões são muito semelhantes, né? Muito semelhantes. Só muda alguma coisinha ali do enunciado, mas é a mesma questão praticamente. E aí, nessa? O que eu vou fazer? Aqui consegue dar um zoom aí, um zoom aí também, né? É a imagem mesmo aqui que não está melhor qualidade. Ela falou que do zoom ficou tudo preto de mentira. Sim. Porque a gente... Oi? Olha aí. É de colher as informações do 8 bolas brancas e 7 bolas vermelhas, tá? Pronto, aí a Nath já deu o bizu aí, vai ter que ver os casos possíveis e os casos favoráveis. Quantos são os casos possíveis? Eu tirar qualquer uma dessas bolinhas aqui. Quantas são as bolinhas? 7 mais 8 mais 5 mais 8 mais 7. Tá? Então, esses são os casos possíveis, um total de 20 bolinhas. Quantos são os casos favoráveis? Eu quero que seja uma bolinha vermelha. Tá? Uma bolinha vermelha, então são 7 bolinhas vermelhas. Daí a probabilidade, que a gente viu que é casos favoráveis pelos casos possíveis, vão ter quantos casos favoráveis? 7 dividido por 20. Tá? Pronto. E aí? Eu só preciso transformar esse meu 7 por 20 em uma probabilidade. Ou em uma porcentagem, né? Uma porcentagem. Como é que eu posso transformar esse 7 por 20 em porcentagem? Primeiro, posso dividir 7 por 20, ou ainda posso fazer as manipulações com frações para que apareça o meu 7 por 20. Vem cá dar um cheiro no papai, você quer dar um cheirinho no papai, é? Quer dar um cheirinho?
que não achei. Não deixa, ninguém dá um cheirinho no dessert. Hum. Ai, que gostoso. Meu Deus do céu. Fica aqui com maldito, papai. Tá? Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal que tá aí. Tchau, tchau. Dá? E... Manda beijo, manda beijo. Que beijo gostoso, meu Deus do céu. E aí, como é que eu transformei esse 7 por 20 em porcentagem? Preciso fazer o quê? Usando as manipulações com frações que a gente aprendeu. Multiplica por 5, em cima e embaixo. Pronto, multiplica o numerador por 5. Denominador por 5. Eu multiplico o numerador da fração por 5, eu vou ter 7 vezes 5, 35. Denominador 20 vezes 5. Vai aparecer meu 100 que eu queria. Tá? 35 por 100 é 35%. Olha, meu. J. Tá? Oi. Resolvendo aí os 7 vinteavos, né? Daria 2,8. Como é que ia transformar isso em 35%? Não. Por 20 por 7, não é 20 por 7, é 7 por 20. É verdade. Viajei. É 7 por 20. Aí para o 7 por 20 tem que completar um zerinho, coloca. Aí faz a divisão. Vai dar 3. 3 vezes 20 vai dar 60. Agora vou colocar um aqui. 100 por 20 vai dar 5. 5 vezes 20. 100, 100, 100. 0. Acabou a continha. O resultado 0,35. Ia transformar esse 0,35 em porcentagem. 0,35. Mesma coisa. 35%, sim, é a mesma coisa que 35%. Tá? A resposta, letra B. Olha essa outra questãozinha aqui, interessante, né? Diferente ela. Em jogo de pedra, papel, tesoura, qual a probabilidade de ambos os jogadores colocarem tesoura? Aí chegou em um daqueles problemas que eu comentei, que nesses problemas de probabilidade, o que vai ser difícil, de fato, determinar quantos são os casos possíveis ou ainda quantos são os casos favoráveis, tá? Aí aqui a gente já vê um pouquinho de dificuldade em determinar quantos são os casos possíveis. Um problema diferente. Beleza? Até aqui tava, E aí? agora não tá mais beleza não. Mas e aí? A gente sabe que a gente vai precisar determinar quantos são os casos possíveis e quantos são os casos
favoráveis. Tá? Então, nosso primeiro objetivo vai ser esse, de ter uma quantidade de casos possíveis e de casos favoráveis. Então, na conta são os casos possíveis. Aqui são duas pessoas, vou colocar assim, pessoa 1 e a pessoa 2, tá? A pessoa 1 pode escolher entre papel, entre colocar só o E da pedra, papel, tesoura. A pessoa 2 pode escolher igualmente entre pedra, papel e tesoura. Deixa eu colocar o D aqui. Tá? Aí, bora ver aqui o que pode acontecer. Por exemplo, a pessoa 1 pode colocar pedra. A pessoa 2 pode colocar pedra. É um resultado possível. Tá? É um resultado possível. Um outro resultado possível. A pessoa 1 colocar pedra e a pessoa 2 colocar papel. Um outro resultado possível. A pessoa 1 colocar pedra e a pessoa 2 colocar tesoura. Tá? Tu tá conseguindo acompanhar? Tá dando para entender? Aqui, até aqui? Tu tem que pensar, tu tem que imaginar, tu tem que abstração, né? Imaginar o cenário, criar o cenário. Eu, mais uma pessoa, brincando de pedra, papel, tesoura, né? E tá lá, eu coloquei pedra, a outra colocou pedra. É uma possibilidade. Eu coloquei pedra, aí a outra colocou papel. Eu coloquei pedra e a outra colocou tesoura. É uma outra possibilidade. Tá? E então eu vou listando, né? E eu posso ir gravando essas informações. Uma outra possibilidade é eu colocar papel. A outra pessoa vou colocar logo aqui, papel. E a outra pessoa colocar pedra, papel, tesoura. Tá? E aí, tranquilo? Essa segunda listagem aqui? Também no joinha aí, certo, tá ok, eu já entendo, tá fácil. Aí, um outro cenário, numa situação, eu coloquei pedra e o colega lá colocou pedra, uma outra possibilidade, ele colocou papel e eu coloquei pedra. Eu coloquei tesoura, ele colocou, eu coloquei pedra, ele colocou tesoura. Já tá só um comentário aqui. Que eu estava fazendo para tentar me ajudar, é como ficou um pouco complicado usar essas letras, né? Tipo, eu substituir por triângulo, quadrado e bola. Pronto, pode ser. Ou você não quer que eu desenhe aqui o papel, a pedra do tesouro? Vou colocar aqui. Não precisa, não. Tô zoando. Quadrado. Triângulo. Bola, né? Quadrado. 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 Triângulo e bola.
E uma outra possibilidade é eu não ter colocado nem quadrado, nem triângulo e ter colocado bola. Tá? Aí eu colocando bola, eu posso colocar bola e o adversário colocar quadrado. Eu posso colocar bola e o adversário colocar triângulo. Ou eu posso colocar bola e o adversário colocar bola. Tá? Ou seja, o que foi que eu acabei de fazer? Foi que eu acabei de fazer aqui, me diz? Descobrir os casos possíveis. Foi o que eu acabei de fazer. Descobrir quantos são os casos possíveis. Na verdade, eu fiz mais do que descobrir quantos são. Eu descobri quais são todos os casos possíveis. Tá? Que eu preciso ver quantos são. Para que eu Fala aí, Cassiano. Tá travando o áudio pra mim, Jovino. Para todos nós, eu acho. Mas já tá normal, já, eu acho. Já voltou. Será que melhorou? Quer avisar que quando tiver bugado aqui, eu dou uma pausa. E aí melhorou, acho que melhorou, né? A tela ali no computador tá melhor até, na verdade. E aí? Segue aí. A gente já... Depois aí, grito. Já então, o que foi que a gente acabou de descobrir aqui? Quantos são os casos possíveis? Que os tá travando casos muito já. possíveis J. são 9. J. Deixa eu ver aqui se... For pra gritar, né? Vou gritar aqui. Tô aqui. Tá travando. Tá travando muito. Deixa eu ver se eu compartilho na internet aqui. Melhor. Aguenta aí, aguenta aí. Diz aí se Tá repetindo aí, J. Diz aí se fica melhor aqui. Vou botar o áudio no celular para ver se melhora um pouquinho. Pelo menos o áudio. Acho que talvez vai Tô te ouvindo perfeitamente agora.
Travar a imagem só, eu acho. Já, então bora lá. O que foi que eu acabei de descobrir aqui? Eu acabei de descobrir quantos são os casos possíveis. São 9, tá? Aí, novamente, faço a observação que eu fiz lá no início. Qual vai ser o meu maior problema nessas questõezinhas de probabilidade? Vai ser justamente esse, determinar quantos são os casos possíveis. Nesse aqui, como a quantidade de casos possíveis é uma quantidade pequena, eu consegui listar cada um deles. Eu listei cada um deles. Quadrado, 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 triângulo, quadrado, círculo, triângulo, quadrado, triângulo, 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 círculo, círculo, quadrado, círculo, triângulo, círculo, círculo. Tá? Então, listei todos eles. Aí esse vai ser o maior problema e eu tenho que bolar estratégias às vezes para fazer essa contagem. Foi o que a gente fez aqui. Eu bolei uma estratégia para contar quantos são os resultados possíveis. Tá? Aí, por exemplo, quando eu perguntei aqui, a Nath pensou no 3, né? Só que 3 são só as possibilidades para um jogador. Eu posso escolher qualquer uma das três, né? Das três posições de mão lá no caso do jogo, né? E o adversário tem 3 possibilidades também. A gente poderia ter calculado a quantidade diretamente sem ter listado cada uma delas, simplesmente multiplicando 3 por 3, que daria 9. Tá? Só que não dá para mim simplesmente dizer para ti que eu vou multiplicar 3 por 3, que vai dar 9, porque eu tenho que te explicar o porquê. Por que multiplicar 3 por 3? Aí a gente cai naquela questão que eu sempre falo para vocês. A gente precisa de um conhecimento que eu ainda não tenho, né, para que eu possa fazer isso aqui, multiplicar 3 por 3 e chegar no 9. O conhecimento que eu falo, né, é o que a gente comenta, as ferramentas. Eu ainda não cheguei no conteúdo que vai me ensinar isso aqui, ó, a fazer essa multiplicação para chegar a esse resultado. Então, como eu não tenho a ferramenta ainda necessária, eu posso procurar outros recursos. Aí, outro recurso é contar um por um, listar cada um deles. Aí eu vou saber que são 9 resultados possíveis. Tá? É mecânico, é trabalhoso, mas é o recurso que eu tenho no momento. Primeiro você começa, depois você melhora. Exatamente. Tá? O importante aqui no momento, né, para esses problemas, é saber como resolver eles. Aí o método ele pode ser aprimorado com o tempo. Mas se um método, por mais rudimentar, por mais manual, né, por mais mecânico que seja, se ele funciona, é ele que eu vou usar. Tá? Agora eu preciso determinar apenas quantos são os casos favoráveis. Determinei quantos são os casos possíveis, quantos são os casos favoráveis. E os casos favoráveis, aqui, a questão diz que é o quê? Ambos os jogadores jogarem tesoura, tá? Se a gente for pensar aqui nos nossos símbolozinhos, era pedra, papel, tesoura, o círculo é a nossa tesoura, tá? E eu quero que ambos os jogadores joguem tesoura. A única possibilidade dos dois jogadores jogarem tesoura é nessa possibilidade aqui, ó. No último caso que a gente colocou. Nesse último caso, os dois jogadores escolhem tesoura. Certo? Ou seja, tem quantos casos favoráveis? Um único caso favorável. De um total de quantos casos possíveis?
Eita. Já então a nossa probabilidade, a probabilidade que a gente procura, vai ser a probabilidade de um caso possível dentre 9 casos, ou de um caso favorável dentre 9 casos possíveis. Então, de um nono é a probabilidade. Tá? Então, não é uma questão que é difícil. O princípio aqui é sempre o mesmo. Casos possíveis por casos favoráveis. Ou casos favoráveis por casos possíveis. E, como eu falei, o que vai ser difícil em alguns momentos é tu contar essa quantidade de casos possíveis por casos favoráveis. Essa questãozinha aqui, ela poderia, por exemplo, ser mais... ser colocado uma dificuldadezinha um pouquinho maior. Por exemplo, se eu pergunto aqui qual a probabilidade de os jogadores jogarem, colocarem posições iguais: pedra, pedra, tesoura, tesoura e papel, papel. Aí qual a probabilidade? Eu vou pegar então o quadrado, quadrado aqui, né? A gente pensando no que a gente colocou como representando aí: quadrado, quadrado, triângulo, triângulo e círculo, círculo. Ou seja, seriam 3 possibilidades dentre as 9 possíveis. Pronto, 3 nomes. 3 nomes seria a nossa probabilidade. Aí eu poderia até simplificar isso daqui para 1/3 de 1/3. Tá? Qual a probabilidade de não dar empate, de um vencer? Também Pronto. poderia ser. Aí vai vencer quando for diferente, né? Esse é diferente, com certeza um tá ganhando. Ou ainda, se eu pergunto, por exemplo, qual a probabilidade de não acontecer tesoura? De ninguém colocar tesoura. E aí? Qual a probabilidade de ninguém colocar tesoura? Quatro nove avos. Pronto. Aí como é que a gente chega nesse 4 aí? Basta retirar, né, os casos que eu não quero. Não quero, não quero e não quero. Tudo tem tesoura. O que sobrou? Apenas 4 resultados favoráveis. 4 resultados favoráveis dentre 9 resultados possíveis. Tá? Eu listando todos os casos possíveis, fica fácil de evidenciar o que eu quero e o que eu não quero. Só que nem todo problema é possível listar todos os casos possíveis. Tem problema que eu jamais vou conseguir listar os casos possíveis. Aí eu tenho que encontrar recursos, né, para fazer isso. Outros recursos para fazer isso. Tá? Interessante isso daqui. Bora para a próxima.
E aí? Essa daqui já esgotamos essa questão ou tem mais alguma coisa, algum comentário? Deixa eu apagar aqui. Aqui era um texto, né? Para a próxima. Se um dado e uma moeda são lançados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de sair um número par no dado e cara na moeda? Aí, mais uma questão nesse modelo aqui, em que eu não sei quantificar os casos possíveis e eu preciso encontrar um recurso para quantificar esses casos possíveis. Eu não sei quantificar os casos favoráveis e eu preciso encontrar um recurso para quantificar esses casos favoráveis. Tá? E aí, qual o recurso aí? Qual a ideia? O que que eu posso fazer? O que que eu preciso fazer agora? Se é lançamento de moeda, de outros problemas, a gente já sabe que a gente pode representar, por exemplo, a moedinha por K, cara, e C, coroa, tá? E o dado, as possibilidades são 6 possibilidades. O resultado pode ser 1, pode ser 2, 3, 4, 5 ou ainda pode ser 6. Certo? Aí o que que eu posso fazer agora? Então, como é que eu posso calcular os resultados possíveis? Uhum. E aí? Eu listei aqui 1K, 1C, 2K, 2C, 3K, 3C. Não, presta atenção no enunciado. Se um dado e uma moeda são lançados ao mesmo tempo, qual a probabilidade de sair um número par no dado e uma cara na moeda? Aí o que pode acontecer? Pode dar cara na moeda e pode dar um no dado. Isso é um resultado possível, tá? Pode dar cara na moeda e pode dar 2 no dado. Pode dar cara na moeda e pode dar 3 no dado. Tá? E foi, Nath? Tu tá imaginando o cenário? Tem que imaginar o cenário. Tá? Eu fiz isso. Só que eu coloquei diferente. Eu coloquei tipo 1 no dado, cara. 1 no dado, coroa. Ah, tá. Tu Sacou? só mudou a ordem, né? Tá, 2 tá. Porque tu falou 3 no caras, eu pensei dado, que. cara. 2 no dado. Então, eu só entendi errado, né? Tu falou 3 caras, eu pensei que era isso daqui. Ou tu falou 3 caras, eu pensei que era cara, cara, cara.
Mas não, ele tá falando de 3 e cara, né? Resultados. Então, tipo, um cara, um coroa. Dois caras, dois coroa. Três caras, três coroa. Perfeito. Pronto. Aí chegaria também em todos, casos possíveis. Chegou em quantos? 12, né? 12. Pronto. Mas é o que, Nath? Ó, a gente precisa determinar quais são. E, novamente, né? É interessante que tu crie o cenário, tu imagine na tua cabeça o cenário, né? Eu tenho uma moedinha e eu tenho um dado. Aí eu vou jogar o dado e a moeda. Pá, joguei o dado e a moeda. Aí pode dar vários resultados. Pode dar uma cara e o resultado um no dado. Pode dar uma cara e o resultado 2 no dado. Tá? Beleza? Então, aí eu vou listar, assim como a gente fez no exercício anterior, eu vou listar cada um desses resultados. Aí o Telo estava falando que ele fez aí, tu colocou um K, foi Telo? Um C. Foi. Assim que tu tá fazendo? Pronto. Aí a forma que eu Sim, vou listar aqui, não vai fazer muita diferença, né? Eu ia listar de uma forma, o Telo listou de uma outra forma, então cada um pode fazer essa listagem de uma forma. 2K, 2C. É isso daqui, o importante é o significado disso daqui, né? 1K é o quê? É o resultado 1 no dado e a cara na moeda. 1C é o resultado 1 no dado e coroa na moeda, tá? Então pronto, possível. 3K, 3C. 4K, 4C. 5K, 5C. E 6K, 6C. Pronto. Aí eu tenho todos os resultados possíveis do lançamento de um dado em uma moeda, tá? E aí, deu para entender aqui os casos possíveis? Agora eu só preciso procurar quais são os casos favoráveis para mim, né? Qual a probabilidade de sair um número par no dado e cara na moeda? Cara eu representei aqui por K. E número par no dado. E uma outra questão, né? Aqui está dizendo e é uma coisa e outra. Então é dado e cara, né? Se fosse dado ou par no dado ou cara, aí era outra questão que a gente vai até explorar aí depois. Tá? Então, como eu quero as duas coisas, eu vou procurar então número par e cara. Número par tá aqui, ó. Cara, tá aqui o primeiro resultado. Favorável isso daqui eu quero, tá? Número par e cara, tá aqui, esse resultado é favorável. Isso daqui eu quero. Número par e cara, esse resultado é favorável. Isso daqui eu quero também. Beleza? Então são quantos casos favoráveis? São 3 casos favoráveis, dentre um total de 12 casos possíveis. Tá? 3 de 12, eu posso simplificar isso daqui, dividindo o numerador por 3, denominador por 3. O resultado, então, 3 por 3 vai dar 1. 12 por 3 vai dar 4. 1 quarto. Poderia ter até deixado aqui em porcentagem, né? Seria mais legalzinho. Colocar, sei lá, 25% era a porcentagem. Tá?
Aí uma outra possibilidade, ou uma outra possibilidade para esse mesmo problema seria perguntar, ao invés de qual a probabilidade de sair um número par no dado e um número e a cara na moeda, seria perguntar ou ao invés do e. Tá? Isso mudaria totalmente a solução do problema. Quando eu coloco o ou, aí eu quero dizer que vai acontecer o quê? O número pode ser par, ou ainda o resultado lá pode ser cara, ou ainda pode acontecer os dois, par e cara. Aí eu vou ter que procurar todos esses resultados favoráveis. E aí, no caso do ou, quais são os casos favoráveis? Por exemplo, isso daqui é um caso favorável? Hum? Aí a gente tem que lembrar lá do ou. O ou, na matemática, significa o quê? Que essa primeira coisa acontece, ou a segunda coisa acontece, ou as duas acontecem simultaneamente, tá? Então não precisa que que as duas aconteçam. Ou ainda não é exclusivo, né? Se uma acontece, a outra não pode acontecer. As duas podem acontecer, e assim como uma só pode acontecer e a outra não, ou uma não e a outra sim. Deu para entender essa explicação? Tá? O Então, pessoal aí é craque em raciocínio lógico, em tabela verdade. É, raciocínio lógico. Aí, então, isso daqui é um caso favorável, né? E aí? Quem mais é favorável? Quem mais é favorável, Nath? Cadê a Graça? Foi embora? Ela caiu ainda agora, eu acho, não voltou mais. Dois k é favorável. 2c é favorável. 3k é favorável. 4c é favorável. Ou 4k, 4c é favorável. 5k é favorável. 6k é favorável e 6c é favorável. Então, só não vai ser favorável quando não tiver nenhum dos dois. Quando não tem nenhum dos dois, seria a negação, na verdade, desse cara aqui do ou, né? Seria o quê? Quando não tem cara e nem coroa. Então, quando não tem cara e nem coroa, olha quem eu excluí, né, da minha contagem. Justamente quando tem cara, ou quando tem cara e coroa, tô falando. Quando tem ímpar, seria a negação de par, né? E quando tem coroa, quando é negação de cara. Então, quando tem esses dois, ó, foi justamente quem eu excluí. Tá? Aí sobrou quem? Sobrou 9 casos possíveis, ou 9 casos favoráveis dentre os 12 casos possíveis. Tá? Então, eu aprendi a resolver dois problemas com um único probleminha. Quando ele me perguntar, quando ele colocar o e quando ele colocar o ou. Beleza? E isso aqui é uma prática interessante, né? Às vezes a gente viu o professor resolvendo alguns problemas, aí né, o professor gosta, e se fosse desse jeito? Aí a gente pensa, não, o professor está querendo complicar a minha vida. Não, a gente está querendo aumentar a nossa bagagem aqui de conhecimento, né? Explorar um pouquinho mais o problema desse aqui.
interessante que poderia ser abordado, poderia ser ainda um pouquinho complicado, né? Se eu quisesse complicar ele um pouquinho mais, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer isso aqui. Tá? Aí, próxima questãozinha. Uma fábrica que produz canetas azuis, pretas e vermelhas fabricou um lote com 120 canetas azuis, 80 canetas pretas e 50 canetas vermelhas. Se ficou constatado que uma caneta está com defeito, qual a probabilidade de que ela seja preta? Aí essa questão aqui já está um pouquinho mais elaborada, tá? Mas nada tão difícil também. Bora lá. Aí já li o enunciado, já me citei, agora preciso colher as informações para pensar na solução, tá? Então, aqui está falando que tem uma fábrica que produz canetas azuis, pretas e vermelhas e ela fabricou um lote com 120 canetas. Dessas 120 canetas... Ah, não. 120 canetas azuis. Eu tava calculando aqui 80 mais 50 e não tava dando 120. Eu tava, ei, o que tá acontecendo, macho? 80 canetas pretas e 50 canetas vermelhas, tá? Um total de quantas canetas? 250 canetas, tá? Perfeito. Se foi constatado que uma caneta está com defeito, qual a probabilidade de que ela seja preta? Na verdade, nem é uma... Eu tava pensando em outra questão. Aí não tem dificuldade nenhuma aqui, né? É só calcular a probabilidade aqui. Aí, caneta preta, tem 80 canetas pretas. 80 canetas pretas, né? E então pode ser qualquer uma das canetas pretas. Quantos são os casos possíveis, então? 80. Dividido pelos casos... Ou casos favoráveis, dividido pelos casos possíveis, 250. Aí nessa divisão eu posso fazer o quê? Cortar um zerinho. Tá? Resultado 8 por 25. 8 por 25, meu resultado aqui está em porcentagem, né? Não está em fração. Então vou precisar transformar minha fraçãozinha em porcentagem. Como é que eu posso transformar esse meu 8 por 25 em porcentagem? Tá? É por isso que a gente tem que estar afiado lá nas operações com frações, ó. Nos conceitos de frações. Basta eu fazer o quê? Multiplicar o numerador por 4, denominador por 4. Multiplicando o numerador e denominador por 4, eu vou transformar a minha fração 8/25 em 32 centésimos. 32 centésimos é 32%. Resposta aqui, letra C. Tá? Aí, o que é importante depois dessa aula, durante esse final de semana aí que vocês vão estar só de boa, pegar a questão para resolver. Aí dá para filtrar, né? Procurar as questões, vai ter muita questão de probabilidade. E tem aquelas questões que eu já comentei para vocês. Vai ter questão lá que o meu problema maior vai ser determinar qual é a quantidade de elementos do meus dois conjuntos, né? Que é casos possíveis e favoráveis. Então eu tenho que saber filtrar as questões, porque tem questão que vai precisar de uma ferramenta, como eu já falei, que eu não possuo. Então, não vou me bater tentando resolver uma questão dessa. Eu tenho que tentar resolver questões
Ou que eu tenho que resolver questões? Mas que eu sei resolver, né? Eu sei como resolver. Tá? Bora lá mais essa aqui. Em um jogo de dados, João ganha se a face de cima do dado for 5 ou 6. Considerando o dado honesto, qual a probabilidade de João ganhar? Aí tudo aqui tá muito tranquilo, né? Trinta e três vírgula 33%. Pronto. São dois casos favoráveis. Total de casos possíveis é 6. Dois casos favoráveis. Dividido por 6 casos possíveis. O resultado, então, posso simplificar a fração, né? É 1/3. 1/3 é 33,33%. Aí nosso resultado só pode ser letra B. Próxima questãozinha. A Aline possui 15 calças, 4 sapatos e 16 camisas. Ela vai doar uma peça escolhida ao acaso. Tá? A peça vai ser escolhida ao acaso. A probabilidade de a peça doada, aí presta atenção no enunciado da questão, a peça doada não ser uma calça. Tá? A probabilidade da peça doada não ser uma calça. E aí? 15 calças, 4 sapatos e 16 camisas. Tá? Quantas pecinhas de roupas no total? 16 mais 4, 20. 20 mais 15. 20 mais 15, 35. Pronto, perfeito. A probabilidade vai ser casos possíveis, casos favoráveis pelos casos possíveis. Quais são os casos favoráveis? Os casos favoráveis é quando não é uma calça. Quando não é uma calça, pode ser um sapato ou uma camisa, tá? Sapato ou camisa. Aí vai somar, exatamente, vai somar as duas quantidades. Eu tenho 4 opções de calças, 16 opções de camisas, então eu tenho um total de resultados favoráveis, de possibilidades favoráveis, tenho 20 favoráveis, dividido por 35 possíveis, tá? Aí vai ter que fazer uma divisãozinha. Não vai ter como chegar no valor. Dá para simplificar? 20 por 5, 35 por 5, 20 por 5 vai dar 4, 35 por 5 vai dar 7. Aí tem que fazer a divisão. 4 por 7 para ver quanto é que vai dar. Beleza? Bora fazer essa divisãozinha aqui. Vou colocar 0, e 0 aqui. Quantos 7 cabem no 40?
São 5. 5 vezes 7 vai dar 35. 40 menos 35 vai dar 5. Coloca um zerinho aqui. Quantos 7 cabem no 50? Agora estranho aqui, o valor está distante. Aqui vai dar 7. 7 vezes 5. Eu fiz um caminho diferente. O que foi? Eu somei a porcentagem das calças, né? Aí eu só retiraria. O resultado seria a retirada dessa porcentagem que eu encontrasse. E aí eu encontrei 50%. Então não precisou nem tirar nada, inclusive. Se eu não errei nenhum cálculo, né? Teoricamente é para dar o mesmo resultado. Pois é. Bora ver. Probabilidade. Aí tu pegou 15 35. por 35. Dá para simplificar aqui, né? Simplifiquei por 5 aí. Em cima e embaixo. 15 por 5 vai dar 3. 35 por 5 vai dar 7. Ah, não, errei. O meu resultado aqui vai ser, então, 4 por 7, né? Que era a continha que a gente estava fazendo agora há pouco. Eu errei aí, inclusive. Meu Deus, eu contei um a menos. Com 5 a menos. Aí eu coloquei 3 sextos. Por isso que deu 50%. Hererê. Mas o resultado aqui que mais se aproxima 57, né? vai ser esse 50 aqui. Mas tá muito longe. Uhum. Uma coisa é dar 51, 52, agora 56, 57. Ah, não, tá faltando coisa. Ah, não, é só isso. Talvez não sei, alguma coisa aconteceu aí. Mas a solução do problema, né, é essa aí. Se o gabarito não bateu, a gente entra com um recurso. É isso, até inclusive a gente como concurseiro tem que ter esse entendimento, né, de que eu resolvi uma questão, minha solução está correta do meu ponto de vista, né, que eu revi a solução, não encontrei nenhum erro na minha solução, aí eu admito logo que a banca errou e passo para a próxima questão, né, porque se eu for querer ficar refazendo os cálculos, lá, eu olhei aqui, analisei toda a minha questão, não achei nenhum erro. Eu não vou apagar e fazer tudo de novo, né, ou procurar um outro caminho, porque de repente a questão está errada e eu estou me batendo aqui com algo que eu não deveria. Eu estou perdendo tempo que eu poderia estar resolvendo uma outra questão. Certo? E gastando energia, né, pô? O que é muito importante numa Justamente. prova de longo prazo, assim, é gastar energia. Porque aí tu chega nas últimas 15 questões, por exemplo, já muito esgotado, que se tu tivesse poupado energia numa questão como essa, chegaria mais inteiro. Se cansando mentalmente. Esse, às vezes, é o grande problema de uma questão assim que não tem gabarito, né? A gente, às vezes, pega a questão, tenta resolver, não tá dando certo, chegou no resultado, não achou.
e fica ali martelando, querendo acertar a questão e de repente a questão está errada. E o que a gente tem que ter é a certeza do que a gente está fazendo, né? Se eu tenho certeza do que eu fiz e eu tenho certeza de que não tem nada errado ali no que eu fiz, na minha solução, eu tenho certeza de que a minha solução está correta, então pronto. Eu não tenho por que ficar quebrando a cabeça para tentar chegar num resultado, num gabarito que tem aqui na prova. Eu admito logo que a banca errou e passo para a próxima questão. Tá? Essa questão aqui que eu pensei. Agora, uma anterior aí que eu pensei que era ela. Ela tem um grauzinho de dificuldade. Aí, bora fazer mais ela aqui e a gente encerra. Aí fica só mais duas aqui para vocês tentarem. Ainda aí depois. Tá, a questãozinha diz assim: uma fábrica tem 3 máquinas que produzem, respectivamente, 50, 30 e 20% dos produtos. Sabe-se também que 1% dos produtos da primeira máquina é defeituoso. 2% dos produtos da segunda máquina são defeituosos. E 3% dos produtos da terceira máquina são defeituosos. Tá? Se um produto defeituoso é encontrado, qual a probabilidade aproximada de que ele tenha sido produzido pela terceira máquina? Aqui é uma questão só, né? Então aqui só sobrou uma questão para vocês. Essa questão aqui é interessante. Tem um certo grau de complexidade, tá? Mas também nada extremamente difícil. É perfeitamente possível para a gente resolver ela. Primeira coisa aqui é uma questão de probabilidade. Determinar quantos são os casos possíveis ou casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Aí aqui o primeiro passo é a gente determinar quantos são os casos favoráveis. Aí vai dando algumas porcentagens aqui para a gente e a gente tem que entender o que fazer com essas porcentagens. Tá falando aqui de 3 máquinas, né? Eu vou colocar aqui a máquina 1, a máquina 2 e a máquina 3. A máquina 1 produz 50% dos produtos. A máquina 2, 30% dos produtos. E a máquina 3, 20% dos produtos. Desses produtos produzidos pela máquina 1, 1% tem defeito. Dos produtos produzidos pela máquina 2, 2% tem defeito. E pela máquina 3, 3% tem defeito. Tá? Então, o primeiro passo vai ser determinar quanto que representa esse 1%, esse 2%, esse 3%, tá? Então, para eu determinar essas porcentagens, basta eu fazer uma continha de multiplicação, né? 1% de 50%. Aí a gente lembra de quando a gente estudou lá a multiplicação. 1 de alguma coisa, 1% de alguma coisa, eu vou fazer a multiplicaçãozinha desses valores. Então, eu vou fazer 1 por 100 vezes esse dia aqui vai se transformar em uma multiplicação 50%. Tá? Aí eu vou poder cortar os zerinhos. Aí eu vou encontrar aqui, ó, 5 por 1000. Vou colocar assim por enquanto. 5 por 1000. 5 por 1000, se eu vou transformar isso daqui em porcentagem, eu preciso
dividir o 5 por 10 ainda. Vai dar 0,5. 0,5 por 100. Agora eu consigo escrever isso em porcentagem. Em porcentagem, isso é 0,5%. Tá? O que é esse 0,5% aqui? Precisa entender o que é ele. Esse 0,5% é a porcentagem de peças produzidas com defeito, né, que dentre as peças que são produzidas pela máquina 1, né? De todas as peças, né, que tem lá, de todas as peças que são produzidas, de todas as peças produzidas, 0,5% estão com defeito, saem com defeito, e esses 0,5% produzidos foram produzidos pela máquina 1. Mas não é o total ainda de peças com defeito. São as peças com defeitos que a máquina 1 produziu. Agora eu vou para a máquina 2. Ó. A máquina 2 eu vou fazer a mesma coisa, pegar os 2% de 30%. 2% de 30% é 2 por 100 vezes 30 por 100. Tá? Aí eu vou cortar um zerinho e multiplicar ali. Daqui vai ser 2 vezes 3, 6. 6 por 1000. 6 por 1000. Vou precisar dividir ainda o 6 por 10 para sumir um zerinho aqui de baixo, né? Então vai ficar 0,6 dividido por 100. 0,6 é 0,6%. 0,6 por 100 é 0,6%. Tá? Então, de todas as peças produzidas, tem lá 0,6% das peças com defeito. Esses 0,6% foram produzidas pela máquina 2. Tá? E a outra porcentagem que vou ter que fazer é 3% de 20%. Ou seja, 3% vezes 20%. Aí eu vou cortar os zerinhos, tá? E agora 3 vezes 2 vai dar 6. Aí eu vou ter que ainda sumir com um desses zerinhos aqui, vai ficar 0,6 também por 100. Isso aqui é 0,6%. Tá? Aí, presta atenção, o que foi que eu encontrei aqui? As porcentagens de peças com defeito. Né? Do total de peças, de todas as peças produzidas, vai ter, pela máquina 1, 0,5%, pela máquina 2, 0,6%, pela máquina 3, 0,6%. Ou seja, qual é o total? Isso, vai ter que somar os três valores para encontrar o total de peças, a porcentagem total de peças com defeitos. Qual é a porcentagem total de peças com defeitos? 0,6 com 0,6. Aí é uma boa oportunidade aqui para me lembrar o seguinte, né, do que foi que a gente fez no passado. A gente aprendeu a calcular, fazer continhas com números decimais e olha, caiu aqui em um probleminha em que eu vou ter que fazer a soma de números decimais. Se eu não souber, eu não vou conseguir resolver o problema. 0,6 vai dar 1,2. 1,2 com 0,6 vai dar 1,7. 1,7%. 1,7% é o que? É o total de... É o percentual total de peças com defeito. Tá?
beleza? Ó, é o percentual total de peças com defeito. De todas as peças produzidas, a gente pegando as peças produzidas pela máquina 1, pela máquina 2 e pela máquina 3, desse total de peças, 1,7% está com defeito. Agora eu vou para a solução do problema. Eu já sei os casos possíveis, é 1,7%. Agora eu quero os casos favoráveis. Se o produto defeituoso é encontrado, qual a probabilidade aproximada de que ela tenha sido produzido pela terceira máquina? Se foi produzido pela terceira máquina, qual era a probabilidade de ser uma peça defeituosa lá da terceira máquina? Era 0,6%. Então, vou ter que fazer mais uma continha aqui com decimal. Pegar o 0,6% e dividir por 1,7%. Aí o que vai acontecer aqui? 0,6% é 0,6%. 1,7% é 1,7%. Aqui é uma brincadeira louca com decimais e porcentagem, né? Se eu não estiver preparado para trabalhar com decimal e porcentagem, eu nunca vou conseguir resolver essas questões. Aí agora aqui, o que vai acontecer? Divisão de fração. Divisão de fração, eu faço o quê? Repita a primeira fração. Multiplica pelo inverso da segunda. Multiplico pelo inverso da segunda. Aí eu vou poder então cortar 100 com 100. Vai sobrar só o quê? 0,6 dividido por 1,7. Agora, novamente, eu tenho que saber fazer agora a continha de divisão com decimal. 0,6 dividido por 1,7. Aí qual era a regrinha lá de divisão com decimal? Para conseguir dividir com decimal, basta que eu tenha o mesmo número de casinhas decimais. Como eu já tenho aqui o mesmo número de casinhas decimais, vou só tirar a vírgula. E a minha divisão se resume em 6 dividido por 17. 6 dividido por 17, eu tenho que colocar um zerinho aqui. Coloco um zero lá. Quantos 17 cabem no 60? Aí vai me dar um trabalhinho para me fazer. Vou ter que fazer aqui. 17 vezes 4. Bora ver. 17 vezes 4 vai dar 28. Sobe 2 e vai passar. Tem que ser 3. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, sobre 2, né? 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. 51. Então aqui é 3. Ah, o meu resultado... Ah, não. Lá pra cima. Eu já fiquei preocupado aqui. Tá, então 0,3. Tá olhando aqui pra fração. Meu resultado tá em fração, mas não é porque a questão tá pra cá, pra cima. Tá, então 51 aqui. 60 menos 51 vai dar 9. Vou ter que colocar um zerinho. E eu vou ter que ver um outro númerozinho aqui. Eu acho que vai ser 5, eu acho. Bora ver. 5 vezes 7, 35. Sobe 3. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. 85. Tá. 85, então aqui é 5. 5 vezes 17. 85. Subtrai. Vai dar 5. E a gente já tem nosso resultado, né? Deu 0,35, aí vai ter mais uns numerozinhos para lá.
Mas 0,35, eu já sei que 0,35 é 35%, e a questão pede um valor aproximado, então o resultado aqui é 35%. Tá? Uma questãozinha trabalhosa, né? Trabalhosa. Um bocado de continhas, de operações com frações, operações com decimais, tá? Essa daqui deu um pouquinho mais de trabalho. Mas o que é interessante, né? É muito importante que a gente tenha um aprendizado assim, consciente, né? Entender que eu entendi, tipo isso. Eu perceber, compreender que eu entendi alguma coisa, ou que eu estou melhorando, ou que eu estou conseguindo acompanhar. Geralmente, quando eu pego um problema complexo, difícil, aí o que eu oriento, que eu costumo falar? Eu não espero de cara que vocês resolvam, por exemplo, eu coloco um probleminha desse daqui, eu sei, eu não espero, a minha expectativa não é que tu pegue um problema desse daqui e consiga resolver. Eu vou apresentar o problema para ti, eu vou resolver contigo. Eu espero que tu simplesmente consiga acompanhar a resolução, tá? Eu espero que tu consiga acompanhar a resolução, entender cada passo, né? Entender esse processo. E acompanhando, tu vai aprendendo a resolver um problema semelhante ou com um pouco parecido. Aí quando tu pega lá na frente para resolver um problema, é bem possível que tu consiga resolver ele, tá? Mas de cara, a gente nunca vai conseguir resolver um problema em que eu nunca resolvi um problema semelhante àquele. Eu vou saber resolver um problema que eu já resolvi algum parecido com ele, algum semelhante a ele anteriormente. Para mim resolver um problema que eu nunca vi, eu preciso, às vezes, de um insight, pensar fora da caixinha, mas aí eu já estou no nível muito elevado assim, de maturidade matemática, de pensamento matemático. Tá? Mas é um processo, a gente vai chegando lá. Certo, galera? Por hoje é isso. Hoje a gente extrapolou o tempo, né? Extrapolou o time. Passemos hoje, se passemos. É isso. Beleza? Valeu pela presença. Por hoje é só. Semana que vem tem mais no mesmo horário, no mesmo canal. Falou, boa noite. Falou. Valeu. Já.